Olá, agora muito boa tarde. Eu sou a Caroline Povoleri e estou de volta com o Giro de Notícias pelo Brasil e o mundo desta sexta-feira, dia 22 de dezembro. O número de brasileiros que se declararam pardos no país cresceu quase 12% desde 2010. Passou a quantidade de brancos e se tornou o maior grupo racial do país pela primeira vez. 45,3% da população são pardas, ou seja, pouco mais de 92 milhões. Os dados são do Censo 2022 e foram divulgados hoje pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. A população que se declarou preta também cresceu, totalizando 20 milhões e 700 mil brasileiros. Já a parcela dos que se dizem brancos e amarelos recuou em 43,5% e 0,4% da população. São 88 milhões e 200 mil brancos e 850 mil amarelos, respectivamente. Os indígenas respondem a 1 milhão e 700 mil. E mudando agora de assunto, os impactos das altas temperaturas e do maior volume de chuvas causados pelo fenômeno El Niño ameaçam a inflação dos alimentos nos próximos meses. Os preços da carne, dos frangos e dos ovos devem subir. O El Niño, fenômeno natural responsável pelo aumento das temperaturas do Oceano Pacífico, surgiu mais forte. A permanência do cenário mais quente, com mais chuvas, põe a agricultura em estado de alerta e ameaça a inflação dos alimentos. O aquecimento do oceano é esperado em um nível 1,5 graus superior à previsão inicial de 0,5 grau. Com isso, o El Niño mais rigoroso tem potencial para comprometer parte da safra de 2024, a depender do volume de chuvas nos próximos dias deste ano, e o impacto pode ser sentido no preço dos alimentos. O Banco Central também demonstra preocupação com o possível impacto do fenômeno climático nos preços dos produtos. O Copom tratou dos impactos inflacionários do fenômeno climático do El Niño em um trecho da última ata. O cenário também foi listado no relatório trimestral de inflação como uma das preocupações com a oferta global de grãos como trigo, milho e também o arroz. O movimento tende a agravar a situação da inflação de alimentos, que voltou a subir nos últimos 2 meses, após uma sequência de 4 deflações apuradas entre junho e setembro. Em novembro, a alta de 0,63% do grupo de alimentação e bebidas guiou o avanço de 0,28% da inflação oficial do Brasil. O Ministério da Saúde decidiu incorporar a vacina da dengue Qdenga ao SUS. A vacinação deve começar em fevereiro de 2024. Inicialmente, cerca de 3 milhões de pessoas vão ser imunizadas com a Qdenga contra a dengue. A ministra Anísia Trindade anunciou que a vacinação com o novo imunizante deve começar em fevereiro de 2024 no SUS. Segundo ela, o Brasil vai ser o primeiro país com sistema universal a dar acesso público ao imunizante. O registro da Qdenga no laboratório japonês Takeda Pharma foi aprovado pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária em março deste ano. O imunizante é o primeiro liberado no país para pessoas que nunca entraram em contato com o vírus da dengue. De acordo com a Anvisa, a Qdenga é indicada para a faixa etária de 4 a 60 anos. É aplicada em um esquema de 2 doses com intervalo de 3 meses entre as aplicações. A vacina é composta por 4 sorotipos diferentes do vírus causador da doença. Ela também pode ser aplicada em quem já teve doença. Até este ano, a única vacina contra a dengue disponível no Brasil era recomendada somente para quem já foi infectado com o vírus da dengue. E o Conselho de Segurança da ONU tentou mais uma resolução para aumentar o envio de ajuda à faixa de Gaza. A nova votação acontece após as advertências de que a guerra entre Israel e o Hamas arrasta a população palestina para um cenário de fome. A ONU alertou nesta sexta-feira sobre o risco iminente de fome na faixa de Gaza, alvo da ofensiva incessante de Israel, em resposta aos ataques do Hamas de 7 de outubro. O Conselho de Segurança das Nações Unidas deve votar nesta sexta uma resolução para aumentar o envio de ajuda em meio à deterioração das condições de vida no território palestino. Um relatório da ONU alerta que toda a população do enclave vai enfrentar riscos elevados de insegurança alimentar nas próximas 6 semanas.
A organização calcula que 1.900.000 habitantes de Gaza foram deslocados, de uma população total de 2.400.000. Muitas pessoas estão em refúgios superlotados, onde enfrentam dificuldades para obter alimentos, água, combustível e medicamentos. Também prosseguem os esforços diplomáticos para alcançar uma trégua no conflito. A versão mais recente do rascunho do texto, e que deve ser votado nesta sexta-feira, pede medidas urgentes para permitir imediatamente o acesso seguro e sem obstáculos da ajuda humanitária, também para criar as condições para um cessar duradouro das hostilidades, mas não pede o fim imediato dos combates. O primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu reafirmou na quarta-feira que não acontecerá um cessar-fogo em Gaza até a eliminação do Hamas. E ainda nos destaques internacionais, a qualidade do ar piorou na China pela primeira vez desde 2013, quando o país lançou sua campanha de guerra à poluição. É o que aponta um estudo publicado hoje. O estudo do Centro de Pesquisa sobre Energia e Ar Limpos aponta que o ano de 2023 é o primeiro no qual a média de partículas finas PM2,5 aumenta de um ano para o outro na China. A instituição independente concluiu que 80% das capitais provinciais, incluindo Pequim, registraram níveis mais elevados de concentração dessas partículas em 2023 em relação ao ano anterior. A alta é explicada por um aumento geral das emissões de origem humana, que se soma a condições meteorológicas desfavoráveis. Em 2023, a China suspendeu as drásticas medidas impostas contra a Covid-19, que provocaram uma forte redução da atividade durante os 3 anos anteriores. Um consórcio internacional de cientistas climáticos publicou outro estudo que indicava um aumento de 4% das emissões de CO2 este ano devido aos combustíveis fósseis, à medida que o país se recupera da pandemia. O país asiático lançou em 2013 uma guerra à poluição, fechando dezenas de usinas a carvão e deslocando instalações industriais pesadas para combater a poluição atmosférica que cobria a maioria de suas grandes cidades, especialmente no inverno. Até agora, a campanha permitiu uma redução contínua da concentração de partículas PM2,5 no ar, mas ainda sem atingir as normas da Organização Mundial da Saúde. Segundo esta agência da ONU, uma exposição prolongada a níveis excessivos de concentração de partículas PM2,5 pode provocar doenças cardíacas, câncer de pulmão e infecções respiratórias. A China é o maior emissor mundial de gases de efeito estufa, causadores da mudança climática. E essa edição fica por aqui. Eu agradeço a sua companhia e te convido a ficar ligado na nossa programação. Tchau, tchau.